would have no more conscience of sin. Porque purificados uma vez, o adorador nunca mais teria consciência de pecado. What do you mean? O que você quer dizer? The word conscience there in right interpretation is desire. A palavra consciência ali e a interpretação correta é desejo. And if a man comes a worshiper correctly before Christ, seeing his suffering, and he offers himself to Christ. E se um homem vem, o adorador, corretamente diante de Cristo, vendo seu sofrimento, e ele se oferece a Cristo, And says, "Oh Lord God, there's nothing in me that can atone, but I'm wholly depending on you." e diz: ó Senhor Deus, não há nada em mim que possa expiar, mas estou inteiramente dependendo de Ti. Then that Holy Spirit comes into the human heart, the very sin question settled forever. Amen. Então aquele Espírito Santo é... Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor Deus, humildemente chegamos à Tua casa, Senhor, para Te adorar, para falar com o Senhor. Viemos aqui, Senhor Deus, pela fé, ajudados pelo Senhor, e queremos voltar para os nossos lares, Senhor, abençoados, melhores do que quando chegamos. Ajude a nós, Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor Deus, aqui presente, e os nossos irmãos também que estão via internet, que o Senhor possa estar com eles em cada lugar, em seus lares. Pois pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, com Jesus. Amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 205. 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus. Para um profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso
nosso amado e bom Jesus. Estando à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram na aldeia de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém, aleluias. 292. Quando o céu azul e lindo se ouvir os retinidos. Sol. Quando o sol azul e lindo se ouvir os retinidos, é o grande dia do Senhor. A luz branca dourada vai ficando desmaiada de tão grande que é o rumor. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Quando a lua vermelhar e o sol não mais brilhar, é a hora da tribulação. E o céu vai se acabando e as estrelas derrubando, é o fim de toda a criação. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Fica escuro no momento e levanta os lamentos, lembrando que Jesus falou. Se ouvir ranger de dentes daqueles que não são crentes, dando-os para a perdição, marcharão. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Aparece no momento um sinal no firmamento, todos os olhos o contemplarão. E os homens vão correndo, nas cavernas se escondendo, mas a morte deles fugirá.
vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem, vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Aleluias, amém. O fim vem. Vamos louvar a Deus com mais um hino, o hino de número 176, Atribulado o Coração, Lá maior. Enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Atribulado o coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem, vem já, descanso te dará, dilacerado pela dor das culpas do pecado e dor. Vem sem demora ao Salvador, e vida novas de gozar. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, oh, vem, pois Ele em seu amor e em graça te dará poder. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem, vem já, descanso te dará. Amém, aleluias. Nós vamos ouvir o hino corinho Somente Crer, enquanto recebemos o pregador da noite, amém?
Senhor Deus. É como eu ouvi o irmão dizendo, nós lemos mensagem, nós lemos a Bíblia, mas se for da vontade do Senhor, Pai, o Senhor muda a direção, porque nós estamos desesperados, Pai. É para ouvir o Senhor. O Senhor conhece a minha condição. O Senhor sabe o quanto indigno eu sinto. Mas eu creio na Tua grandiosa vontade, Pai. Eu creio no nosso pastor. E se ele me viu aqui, foi por uma direção divina. Ó Deus, me ajude, Pai, a ser um fio que conduz a energia. Eu possa ser somente um canal, Pai. Ó Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus Cristo. Tenha misericórdia de nós, Pai. É o que eu muito te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite com Jesus Cristo. Meus irmãos amados. Hoje até o irmão Daniel está ali. Como sempre, bonito, com as camisas bonitas, né, irmão? O irmão Daniel é especial demais. Todos nós somos especiais, né, meus irmãos? Todos nós. Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos em Mateus 16, onde os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Amém. Amém. Todos acharam? Chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem. Que espírito, né, meus irmãos? Meu Deus. Jesus estava ali. E eles tentando Jesus, quando eles tinham que se render a Jesus. Pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal no céu. Mas ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo? Não, ele não perguntou. Haverá bom tempo? Porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade. Porque o céu está de um vermelho sombrio. Aí Jesus disse: hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não sabeis diferenciar os sinais dos tempos? Meu Deus, as pessoas sabem tantas coisas, mas não sabem reconhecer a presença de Jesus Cristo na terra. Mas sabem tantas coisas através da ciência e tantos outros meios. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou. Podei-vos assentar. Nessa escritura, meus irmãos amados, Jesus estava repreendendo os fariseus e os saduceus, porque eles estavam buscando algo que já estava sobre a terra.
Eles estavam tão envolvidos nos seus credos, no controle humano, nas suas religiões, que eles estavam pedindo um sinal para Jesus. E Jesus, repreendendo eles, em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês observam tanta natureza, vocês observam tantas coisas, mas vocês não puderam ver o sinal sobre a terra. Jesus, ele já tinha se manifestado na terra de uma forma natural. As estrelas já tinham se unido. E aqueles magos reconheceram o sinal, a estrela, que vindicaria o nascimento de Jesus na terra. E isso veio de uma forma natural. Mas eles, os fariseus e os saduceus, não puderam ver esse sinal. E eles estavam diante da manifestação daquele sinal, que era Jesus, meus irmãos. E mesmo assim eles não reconheceram. O profeta, na mensagem O Tempo da Unidade e o Sinal, ele fala: mas isto sempre tem sido da maneira de Deus. Oh, que coisa tremenda. Deus tem a sua maneira para lhes dar um sinal natural do tempo. Os irmãos estão entendendo? Para que então todos soubessem simplesmente a que tempo isso estava. Aquilo era Deus mostrando para os homens a que tempo eles estavam. Aí o profeta continua dizendo: e Jesus disse: se conhecessem a mim, teriam conhecido o meu dia. João 14, 7. Mas eu penso, irmão Moisés, talvez a escritura não seja essa, né? Então, Jesus estava manifestando sobre a terra e eles não puderam ver aquele sinal. Aí o profeta continua dizendo: esses sinais dados pelo Senhor são dados somente para os crentes. Os incrédulos nunca o veem. Eles passam por cima disso e não o veem. Agora, o profeta, ele continua dizendo dessa manifestação que os magos viram, mas o povo da época não pôde ver. Aí ele continua dizendo: você observou como foi feito isto? O sinal para o homem sábio? Eles olharam, eles eram hebreus. Eles realmente não eram astrônomos indianos. Eu queria muito que os irmãos captassem isso na aula. Os irmãos, assim como eu, reconhecer o quão grande é o ministério que nós estamos nele, que é esse ministério da coluna de fogo, que é esse ministério que tem nos ensinado. O profeta chega, ele fala, porque eles estavam lá em cima, naquele país, estudando astronomia, para terminar sua educação. E quando eles estavam, olharam em direção a Jerusalém. E sabendo que eles viram aquelas 3 estrelas. O profeta fala que nós temos 3 Bíblias.
A primeira, Zodíaco, a segunda, as pirâmides, e a terceira, essa Bíblia escrita. Eles estavam tão determinados, eles estavam tão, eu diria, imbuídos em saber das coisas de Deus, que eles não deixaram aquele sinal passar por alto. Eles estavam buscando, eles estavam cavando. Aí ele continua dizendo: e sabendo que eles viram aquelas 3 estrelas, cada uma de seu caminho, Sem, Cão e Jafé, de cuja raça eles vieram. E eles viram aquelas estrelas e seu caminho. Aquilo foi um sinal para eles, que quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria sobre a terra. Agora, o profeta, uma certa vez ele indo trabalhar, ele teve que entrar em um ônibus, e essa mensagem ela não tem nome, isso foi um presente que eu ganhei do pastor Edson, mas ela é de um conteúdo tremendo, é uma mensagem pequenininha. Eu vou resumir, porque a história é um pouco longa, desculpa. Veja bem, eu vou repetir para que os irmãos captem com a alma o que o profeta está dizendo. Quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria sobre a terra. Por quê? Porque essas 3 estrelas alinharam, formaram uma e vindicaram a manifestação de Jesus na terra. Foi por isso que ela pairou lá sobre Jesus quando ele nasceu. E aí o profeta, nessa mensagenzinha, tem uma história. Um dia eu estava de pé em um ônibus lotado indo para Henryville, Indiana, e sentindo que alguém estava olhando para mim, eu virei para um par de olhos acinzentados, os quais eram de uma dama de muita bela aparência. Ela disse para mim: você está triste? Não está? Não, senhora. Eu respondi e continuei olhando para a janela, pensando que ela estava atraída pelo uniforme e somente desejava conversar. Eu vou resumir, porque é grande a história. Ela falou novamente, aí foi falando, você é religioso, não é? Talvez eu poderia lhe dizer algo sobre você mesmo. Você é do oeste, não é? Ela me perguntou. Não, senhora. Então você deseja ir para o oeste. E o profeta foi para o oeste, para receber aquelas tremendas revelações, né? Oh, bem, isso é diferente, eu sempre tenho pensado em ir para o oeste. Eu respondi pensando que eu deixaria continuar e falar, compararia isso com a astróloga tinha a dizer. A razão para isso é o seu nascimento. A astróloga, ela disse para o profeta, a razão dessa conversa é o seu nascimento. Oh, meus irmãos, isso me deixa tão religioso, porque eu sei onde eu quero chegar e os irmãos vão entender também. Bom, eu sou muito fundamentalista, se alguém me diz a verdade, eu tenho que crer. Eu respondi, eu ainda creio que se é a verdade, é a verdade. Bem, não me pergunto como ela o fez, porém ela me disse o exato minuto que eu nasci. Havia um jovem marinheiro de pé detrás de mim, e eu pedi a ela se ela poderia lhe dizer quando ele nasceu. Ela disse que ela não poderia, e não entendo isso. Eu perguntei por que ela não podia me dizer e não podia dizer para ele. Ela disse que era porque havia um sinal me seguindo. Olha que coisa. Aí eles foram conversando, aí mais na frente ela disse: você sabe algo sobre como ele nasceu? O que veio para adorar? Eu vou um pouquinho antes.
Você sabe algo sobre Jesus Cristo? Ela perguntou. Eu sei que ele estava suposto a ser o Filho de Deus. Era quase tudo que eu podia dizer. Você sabe algo sobre como ele nasceu? O que veio para adorá-lo primeiro? Ela perguntou. 3 homens sábios. Se eu me lembro corretamente, o que eles estavam seguindo? Ela prosseguiu. Uma estrela. Eu creio. Eu vou voltar na mensagem. Quando aquelas estrelas estivessem em linha, o Messias estaria na terra. Isto é correto. Então, eles devem ter sido astrólogos, pois eles estavam observando as estrelas. Ela confirmou: jovem, eu tenho falado para homens na Casa Branca. Eu adverti o presidente Harding sobre a sua morte peculiar, e eu tenho que lhe falar sobre algo. Você nasceu sob uma certa estrela para ser uma pessoa com um dom. Não tem nenhum ministro alguma vez lhe dito isto? Ela perguntou. Eu não tenho nada a ver com ministro, eu respondi. Então, ouça-me. Quando Jesus Cristo nasceu, havia 3 homens sábios do Oriente que seguiram o que é comumente conhecido como uma estrela. Porém, houve realmente 3 estrelas, as quais se encontraram em Belém. Oh, aleluia! E unindo-se, formaram a estrela que pairou sobre Cristo. Naquele tempo, Deus enviou o maior dom que ele alguma vez deu ao mundo: seu filho unigênito. Deus estava para manifestar na pessoa de Jesus Cristo, e Deus, através de um sinal natural, ele estava vindicando aquela manifestação com a união de 3 estrelas que teria que pairar sobre Jesus em Belém, dizendo: o Filho de Deus está sobre a terra. Oh, aleluia! Quando os homens sábios foram embora, aquelas 3 estrelas se separaram e nunca têm se unido desde então. Olha que coisa. Isso é maravilhoso, irmã Jó. Elas nunca mais se uniram. Mas ele continua dizendo. Tem se unido desde então. Deus sempre declara as suas obras nos céus antes que ele as declare sobre a terra. Os irmãos estão entendendo? E estes homens sábios estavam atentos à profecia de Balaão, que uma estrela sairia de Jacó. Ela continuou citando muitas escrituras com as quais eu não estava familiarizado, porém eu ouvi atentamente enquanto ela prosseguia. Agora, essas estrelas nunca têm se unido novamente. Porém, de poucos em poucos anos, elas cruzam as órbitas, e quando isto acontece, significa que, em tributo ao nascimento de Jesus, há um outro dom enviado de volta à terra. Aleluia! E quando você nasceu, estas estrelas se cruzaram. É maravilhoso, né? É maravilhoso.
É maravilhoso. Havia uma estrela lhe seguindo quando você entrou no ônibus em Jeffersonville. E eu vi a estrela acima de você. E eu não entendo por que outros não lhe haviam dito sobre isso antes. Aí ela continua: a esse tempo você pode imaginar como eu estava me sentindo, chegando ao seu destino. E agradeci à dama e saí do ônibus. Ou seja, quando o William Branham nasceu, essas estrelas se cruzaram lá nos... Como que pode dizer? Se está aqui lá no universo. E elas vieram sobre o nascimento de William Branham, porque de tempo em tempo o dom de Jesus Cristo tinha que se manifestar sobre a terra, e ela se manifestou na pessoa de William Branham. Ou seja, o ministério de William Branham foi vindicado, que esse ministério era a manifestação de Jesus Cristo na terra. E aí o profeta continua dizendo: ó, que coisa! Não é de se admirar que eles viessem onde estava ele. Ele está falando dos 3 magos. Onde está aquele que nasceu o rei dos judeus? Temos visto sua estrela no oriente e temos vindo para adorá-la. Onde está ele? Perguntou. Eles sabiam que aquela criança, o Messias, estava em algum lugar, porque Deus lhes deu um sinal do tempo, que Deus e o homem estavam unidos. Unidos. Quando Deus se uniu em um corpo humano, o princípio, a maior de todas as uniões que já foram feitas, foi quando Deus se uniu com o homem. Foi na manifestação de Deus na terra. E Deus está unindo, está recrutando, está unindo os seus eleitos para uma unidade. E só os verdadeiros cristãos é que podem ver esse sinal. Só os verdadeiros espirituais é que podem ver esse grande ministério da manifestação de Jesus na terra. Nós não estamos aqui sendo convertidos no cristianismo. Nós estamos aqui, quem fala isso é o profeta, é reconhecendo a nossa posição no corpo de Cristo. Você já nasceu cristão, espiritual, para ver essa mensagem. Nós só estamos reconhecendo a nossa posição no corpo de Cristo. Eu acho essas coisas tão lindas, meus irmãos. Eu sou um amante das mensagens de William Branham. Olha só, quando Deus se uniu com o homem e deixou sua grande estirpe sendo Deus, e estendeu sua tenda, e tomou a humanidade, e se tornou um deles através, unidade. Isso trouxe paz entre Deus e o homem para sempre. Como estamos agradecidos! Eu estava com a minha filha hoje no carro, e eu falo: filha, às vezes seu pai nessa correria, às vezes a gente fica
uma carga, uma responsabilidade tão pesada. Mas quando eu escuto uma mensagem, quando eu estava ouvindo um hino, eu falei para ela, quando eu ouço um hino desse no carro, mas isso me traz uma paz tão grande, isso me traz uma tranquilidade tão grande, isso me traz uma convicção tão grande, isso muda o ambiente, né? E aí eu fico pensando, quão é perfeito o plano de Deus. Eu coloquei, o sangue veio para a purificação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Pentecoste foi a descida do Espírito Santo. O profeta, a restauração da palavra. Que unidade perfeita. Que unidade perfeita que nós estamos, meus irmãos. Que coisa tremenda. Porque ele continua dizendo, agora, não é isso estranho que essas estrelas estivessem exatamente em linha para 3 homens e ninguém mais visse aquilo? Vem, exatamente em fila. Agora, você pode estar exatamente em linha com as Escrituras. Quem está dizendo é o profeta de Deus. Você pode estar em linha com as Escrituras. Vem, quando aquelas estrelas se tornaram uma unidade, uniram-se naquela constelação, ao mesmo tempo, 3 homens estivessem também unidos. E você pode estar tão unido com Deus em sua palavra, até que essas coisas se tornem realidade e você possa vê-las e saber que elas são a verdade. Oh, isso é tremendo, irmãos. Até que elas possam estar tão unidas com o crente, a ponto de nós testificarmos que cada palavra dessa preciosa Bíblia, que cada palavra dessa preciosa mensagem é a verdade, é a pura verdade. Mas o diabo, ele leva as pessoas a crerem que isso não funciona mais. O diabo, ele quer fazer as pessoas... Outro dia eu ouvi dizer que o mar não se abriu, uma pessoa falando, um crente, que estudos mostraram que o mar, que a maré abaixou. Eu falei, meu Deus, as pessoas se distanciam tanto de Deus a ponto de duvidar, sendo que a Bíblia fala que ele formou paredes e eles passaram em seco. Irmão Jeremias, como pode? As pessoas chegaram a um ponto de duvidar de Deus. Mas o profeta está falando, a coisa se torna tão uma unidade tão perfeita em nós, que nós não duvidamos. Nós cremos que Deus é capaz de transformar, que Deus é capaz de curar, que Deus é capaz de libertar. Ele continuou dizendo, até que essas coisas, o tempo do Senhor, você pode olhar bem por cima disso e dizer, não faz sentido. Mas não faz sentido para você, para os incrédulos, para você. Então, tudo está absolutamente certo. Aí o profeta dizendo, agora, antes que eles pudessem ver isto, está vendo? Deus, o mundo teria que se unir. Se unir à palavra. Tito,
aquele grande general romano teve que unir o seu exército e cercar, depois que aqueles judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus a eles. Meu Deus! Tito, estava escrito, isso está em Mateus 24, que Jerusalém seria destruída, que Jerusalém seria cercada. Foi quando o rei Tito, ele está falando do rei Tito, que invadiu Jerusalém para que se cumprisse aquela profecia, não restará pedra sobre pedra. Foi quando o rei Tito jogou aquela flecha e queimou o templo lá. Sabe, ele cercou ali Jerusalém, porque eles não puderam ver o sinal a tempo. E eles começaram a comer bebês, comer grama, comer uns aos outros, porque eles não tinham outro recurso, porque eles negaram, eles não puderam ver o sinal que Deus estava sobre a terra. E você não está morrendo. Você não está morrendo, meu irmão. Minha irmã. É porque você viu esse sinal. É esse sinal é que nos mantém em pé. É esse sinal é que nos deixa cair, que não nos deixa cair. É esse sinal é que nos sustenta. E ele continua dizendo, depois que aqueles judeus haviam rejeitado o sinal do tempo dado por Deus a eles, este foi o tempo que Tito reuniu os seus exércitos e veio para tomar a cidade, Jerusalém. Aquela Jerusalém, ela sofreu tanto pela incredulidade do homem, a ponto deles saírem cativos de lá. Aquela cidade ficou deserta, não tinha ninguém lá mais, porque quando eles tomavam Jerusalém, que eles colocavam os exércitos dos inimigos lá para ser rei lá, como aconteceu em Números, eu não lembro a passagem, eles colocaram o rei lá com o seu exército lá, e eles não sabiam adorar a Deus, e os leões, os irmãos os leões começaram a comer eles lá, e eles falaram, não, vai lá em Babilônia, traz um dos profetas deles, para eles ensinar nós a adorarmos a Deus, porque se continuar assim, os leões vão comer todos nós. Agora eu penso, a Jerusalém, que era a cidade de Deus, escolhida por Deus, para ter o seu templo, o seu nome, chegar até o ponto pela incredulidade de homens, porque o homem se coloca na frente. Meu Deus, até quando, meus irmãos? Até quando esse ego vai prevalecer? Até quando essa vontade humana de achar que nós somos bons, que nós somos melhores, vai prevalecer? Até quando? Sendo que nós temos que abrir o caminho e falar, passa, Deus, seja o passo da frente da minha vida, seja o condutor da minha vida. Eu sou pó, do pó eu vim, para o pó eu vou voltar. Eu não tenho habilidade nenhuma, eu não presto não. Se eu presto é porque o Senhor tem me sustentado através do ministério vindicado por Deus. Não, mas é o homem. Eu nunca esqueço do nosso pastor. Um dia ele me disse algo, aquilo mexeu com a minha alma. Eu nunca esqueço daquele ensinamento. Ele falou, irmão Sandro, ser cristão é nós morrermos por qualquer sentimento humano. Nenhum sentimento humano pode abalar o cristão, nenhum. Agora, para quem está lutando para viver o cristianismo, sabe que isso não é fácil. Né, irmã Jó? Não é fácil, nós não podemos ser hipócritas. Se você está disposto a viver o evangelho, você tem que estar disposto a enfrentar uma luta com o diabo, com o joelho no chão, oração, Bíblia. Senão não dá conta. Não dá conta. Nós sabemos que é uma luta espiritual, mas que nós temos um Deus que é maior do que qualquer inimigo. Esse Deus é tremendo.
Então isso nos leva a entender que nós temos que render, irmãos, render. O que importa a posição, o que importa. Eu quero é ser cheio de Deus, de Deus. De Deus, eu quero é poder manifestar essas verdades para essas pessoas que estão sofrendo por aí, porque não conhecem Deus. Cada cliente que você conversa está deprimido, está destruído. Cada pessoa que você conversa está arrasada, tem um problema, porque elas estão precisando de Deus. De Deus. Eu não tenho tempo para vaidades. Agora, ele está falando do rei Tito. Eu creio que estamos vivendo em um grande tempo de união. Estou tomando essas luzes vermelhas e os sinais que brilham, e tudo mais das mulheres, como elas fazem, os homens, como elas agem, as igrejas, como elas atuam, mostrando a este pequeno grupo, com todo o meu coração, que eu creio que estamos guarnecidos na linha da palavra de Deus, nesta grande e profética hora, justamente antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, unindo-se e aprontando. Essas coisas tem que, pelo menos, nós estamos guarnecidos na linha da palavra. Nós sabemos o momento que nós estamos vivendo, nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo é real. Eu chego a sonhar com a Nova Jerusalém, eu chego a sonhar com a Nova Jerusalém, falar, meu Deus, se eu chegar e poder olhar aquelas 12 colunas, meu Deus, como maravilhoso. O profeta, ele pregando, ele chorava. Ele falava que Abraão chamava Sara, Sara, vamos chorando, pregando. Porque é real, meus irmãos, é real. As nações começaram a se unir e Tito trouxe este grande exército dos romanos e gregos e cercaram as muralhas de Jerusalém, porque eles estavam tão cheios de vaidade, tão cheios de si, tão cheios de homem, querendo posição religiosa, que eles não puderam ver o sinal. Lá eles morreram de fome. Elas comeram as cascas das árvores. Joséfos, o grande historiador, nos diz, e comeram o capim do chão. Elas até mesmo cozinharam os filhos umas das outras e comeram. Vejam, como se fossem pessoas loucas. E então, quando finalmente Tito, ele estava sentado lá em cima nas colinas ao redor de Jerusalém, e aquelas pessoas lá pensavam que ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando viram aqueles exércitos marchando, eles tinham recusado ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, lhes falar aquilo. Eles recusaram escutar Jesus. Eles recusaram. E Tito veio. Mas o profeta fala que aqueles que deram ouvido, aqueles que ouviram, tinha uma profecia para eles. Porque Jesus falou, se estiver no telhado você saia, se estiver na cama você saia. Aqueles foram os que deram ouvido para Jesus, porque quando Tito veio, eles já não estavam mais lá, eles estavam dispersos. Paulo, os apóstolos e os que creram em Jesus não estavam lá mais comendo os seus filhos cozidos, porque eles deram ouvido. E isso é o que vai acontecer com cada um de nós. Quando o mundo pensa que nós somos crentes que não estão valendo a pena, talvez servir a palavra, um dia eles vão ter que sofrer a dor por ter negado esta palavra.
E ela continua, aquelas pessoas pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus quando viram aqueles exércitos marchando. Eu vou correr um pouquinho que eu quero ler o último. Lá não havia nenhum daqueles cristãos apanhados lá, porque eles viram o sinal e se mudaram. Foi o que eu falei, eles não ficaram em Jerusalém. Vem, eles disseram, aqueles que estão em cima do telhado não desça, ou os que estiverem no campo não volte, não busque sua capa, mas fujam da Judeia, e orem para que vossa fuga não se dê no tempo do inverno e nem no sábado. As portas estariam fechadas, o portão, e eles seriam apanhados naquela condição, está vendo? Fuja! Vem, nós queremos entrar naquilo muito em breve a respeito do como Deus faz essas coisas, se o Senhor permitir. A nossa fuga, ela já está sendo realizada, porque nós estamos fugindo, sim, mas nós estamos fugindo para entrar na mensagem William Branham, é para entrar na Bíblia, e é isso que vai nos proteger, para nós não termos que sofrer a grande tribulação, que vai ser muito mais, vai ser pior do que isso aqui, porque na grande tribulação eles vão desejar a morte, vão desejar morrer e não vão poder morrer. Mas aí o profeta, finalizando, ele diz: como as igrejas hoje deveriam ver o sinal do tempo no qual estão vivendo. Elas veem, elas reconhecem isso aqui como a manifestação de Deus. Será que esses quadros estão em todas as igrejas da Tabernáculo? É para enfeite? Não é. E eu chego a crer que talvez nem todos sabem o significado disso aqui. Como isso surgiu? Qual foi essa manifestação? Isso aqui foi uma manifestação de anjos. O profeta foi arrebatado nessa constelação. Assim como João foi arrebatado, o profeta foi, João lá em Apocalipse, para quê? Para ele receber a revelação do selo, a revelação da palavra, para ele separar o seu povo e nos levar a um nível mais alto. Isso é tremendo, meus irmãos. Ele continua dizendo, no qual estamos vivendo, fuja o mais depressa que vocês puderem para o Calvário, para a vida, desculpe, estou encerrando. Fuja o mais depressa que vocês puderem para o Calvário, para a vida. Não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Una-se com Ele, e não com alguma organização ou com algum credo de igreja. Una-se a Cristo e tenha certeza que é Ele. Você não pode simplesmente tomar qualquer coisa, você tem que estar certo de que é Ele, é Jesus. Você tem que estar certo, convicto, que não existem impossibilidades para Deus. Não pode existir impossibilidade para Deus. Não pode. Nós temos que criar uma atmosfera para entender isso. Você não pode simplesmente tomar qualquer coisa. Alistair. Você não pode tomar qualquer coisa. Você tem que estar certo de que é Ele. Que tempo de união. Oh, meu irmão, que tempo de união nós estamos vivendo. Deus vos abençoe. Deus nos dê graça, meu irmão. Deus tenha misericórdia de mim, que eu nunca perca esse foco, que eu nunca acostume com esse quadro, que eu nunca acostume com essa coluna de fogo, que eu nunca acostume com essas mensagens do profeta. Irmão,
o mundo está tão raso, as religiões estão tão rasas, e nós temos algo tão tremendo, né? Mas um abraço muito especial a esses irmãos que com tanto carinho, com tanto temor, com tanto amor, nos acompanham pela internet. Que essas bênçãos, meus irmãos, possam alcançar esses programas de rádios, né? Muitas vezes nós estamos em casa, toda vez que eu escuto um programa no meu carro, algo assim, na mensagem, Paulo, prisioneiro de Cristo, acho que é parágrafo 6,16, algo assim, não lembro bem. O profeta conta a história de quando ele estava pregando essa mensagem, que a coluna de fogo pairou, tinha uns irmãos lá na África, escutando um radinho em reverência sobre uma mesa, estava lá um radinho lá, e na mesma forma a coluna de fogo pairou sobre o rádio, de tão grande que era a atmosfera. E eu vejo nosso pastor assim, com tanto amor, esses programas de rádio, isso pode mudar a vida. Eu lembro de um testemunho do irmão, não querendo prolongar, mas que isso possa servir de testemunho para nos ajudar. Eu tenho um irmão, ele contou uma história para mim lá no Pedregal, aquilo me comoveu. Ele falou: Sandra, a prima da minha esposa veio na minha casa dizer que ela estava me traindo. Aí eu fui lá e vi ela me traindo. Eu fui para casa, coloquei uma faca lá em cima da mesa e o rádio. Falei: a hora que ela entrar por aquela porta, eu mato ela e vou embora. Aí quando ele colocou o rádio, disse que ele ligou. E aí estava no programa do pastor Joaquim. E o pastor Joaquim pregou para ele tudo. Você não faz isso, você não... Sabe? Ele falou: aquilo foi para mim. E ele, o que ele fez? Ele desistiu daquilo, pegou as roupas dele, foi embora e largou e nunca mais foi. Irmãos, são testemunhos muito fortes. A gente não pode descrer de um programa desse, né? De uma transmissão pela internet, né? Se tiver no espírito, irmão Jeremias, lá na fazendinha do Senhor, as coisas acontecem. As coisas acontecem. Né, irmão? Deus nos dê um temor. Muitos irmãos não podem estar na igreja e assistem pela internet. A exemplo do irmão Ismael e a irmã Valdete Família em Flores de Goiás. O irmão Wilson Félix no Novo Gama. Irmão Jorge Cunde e irmã Diva Cunde, Fazenda Boa Esperança. Um grande abraço, irmão Jorge. O senhor é muito especial, meu irmão. Irmã Clemilce, em Planaltina, Goiás. Irmão Ageu e irmã Miriam, Cajamar, São Paulo. Poliana, Ponte Alta, DF. Irmã Lindete e irmã Rebeca, Santa Maria, DF. Irmã Edna, irmã Beatriz e irmã Heloísa, em Valparaíso, São Paulo. Irmã Cátia Simplício, Gama, DF. Deus abençoe, irmã Cátia. Irmã Pedro Lucas e família, Céu Azul. Irmão Milton e irmã Cleusa, Fazenda Barriguda, Palmas de Monte Alto. É isso mesmo? Deus abençoe vocês aí na Bahia, meus irmãos. São irmãos queridos. Irmão Daniel Pérez, Paracatu, Minas Gerais. Irmão Edilson, irmã e família, Pedregal. Irmão Leonardo Leite, Ceilândia, DF. Irmão Coraci, Jaciara, Goiás. Irmão Iuri, no Gama, DF. Irmã Jacir Marques e esposo, Matão, São Paulo. Irmã Milza e família, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Isaac e família, Taguatinga, DF. Irmão Mariângelo, Brasília, DF. Irmão Manuel Camelo e família, Jardingá, Goiás. Irmão Rafael e irmã Daiane, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Clares, Jaú, São Paulo. Irmão José Correia, irmã Febre, irmão Lucas, irmã Giovana, Riacho Fundo 2. Irmã Maria Olímpia, Lusiânia. Deus abençoe, irmã Maria Olímpia.
Irmã Arlinda Neri, Valparaíso, Goiás. Irmã Aparecida, Brasília, DF. Irmã Brenda, no Gama, DF. Irmã Suzana Fernandes, em Mauá, São Paulo. Irmã Maristela e família, Céu Azul, Goiás. Irmão Vanderlei, em Feira de Santana, na Bahia. Irmã Marlene e família, em Carapicuíba, São Paulo. Irmão José Cláudio, em Sinop, Mato Grosso. Irmã Maria Teles, irmã Eupídio, irmã Paulina, Uruaçu, Goiás. Irmão Paulo Sabino, Santa Maria. Irmã Belmiro Sanches, Jaú, São Paulo. Irmã Mazarelo, Brasília, DF. Irmão Josué Cardeal e família, Teresina, no Piauí. Pastor Márcio Souza, Tabernáculo em Pinhais, Paraná. Deus abençoe, pastor Márcio. Irmão Vander e família, Céu Azul. Irmã Ivone, Candangolândia, DF. Irmão Inaldo e família, Ceilândia. Irmão Geraldo, Patos de Minas, Minas Gerais. Irmão Luiz Siqueira, Jardim Gá, Goiás. Irmão Regimilto e família, Valparaíso, Goiás. Irmã Delay, Ceilândia. É isso mesmo? Delci, perdão, minha irmã. Ceilândia, DF. Irmão João Leite e família, Jardim Gá. Um grande abraço, irmão João. Irmão Magno e família em Valparaíso. Maguinho, Deus te abençoe, meu irmão. E um total de 291 conexões pela internet. É um povo maravilhoso. São nossos irmãos que nós amamos muito vocês. Pedidos de oração. Irmã Neuci. Cadê o irmão Daniel? Tá? Então... Irmão, eu não gosto de chamar o irmão. Vem cá orar, irmão. Vamos orar por esses pedidos de oração com a alma. Irmã, pedidos de oração. Irmã Neuci, irmã Maria Borges, irmã Aparecida Fogaça Camaiura, que irá fazer uma cirurgia amanhã. Camimura, né, irmão? Hã? Aparecida Fogaça? É? A esposa do irmão Marqui. Ô, minha irmã, Deus abençoe. Jesus Cristo estará com a senhora nessa cirurgia, minha irmã. Irmã Ana Carla. Vamos orar por esses pedidos, meu irmão? Senhor Deus, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por essa oportunidade de estar aqui, ó Deus, ouvindo tantas palavras, ó Deus, que nos edifica, Senhor. Que o Senhor possa estar presente, ó Pai, na vida de cada irmão, de cada irmã, e que possamos ser ricamente abençoados, ó Pai, pela Tua palavra. Esses pedidos, ó Deus, que o Senhor possa pôr a mão de misericórdia do Senhor, e que o Senhor possa ouvir, ó Deus, o pedido de cada irmão e de cada irmã. Esteja conosco, ó Deus, agora e todo sempre. Eu agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Irmão, não esqueça de estar ouvindo os nossos programas de rádio, pela Rádio Redentor, diariamente, de 11 às 12 horas, e a Rádio Sara Brasil também, 97.7 FM, de 8 às 8h30, né? E a Rádio Fé FM, 88.7, das 7 horas às 8. Eu sempre faço assim, 7 às 8 é na FM, 88.7. Aí se os irmãos já mudarem ali na mesma hora, o senhor já entra na Sara Brasil, então fica tendo 1h30 de programa, e 11 das 12 a Rádio Redentor. Cumprimente seu irmão, cumprimente sua irmã, Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Vai passar
A dor e o sofrimento que machuca o teu peito logo vai passar. A angústia que te invade e aperta até cair o pranto vai cessar. Eu não permitiria a luta se você não conseguisse suportar. Vai passar. Eu sei que não é fácil, mas não perca a esperança, eu vou te abençoar. Eu vou mudar o curso dessa história e a vitória eu vou te entregar. Confie nesta hora, sou eu quem te livro agora, vou te exaltar. Eu sou teu Deus, sou eu que enxugo o pranto e te cubro com meu manto, porque tu és meu. Eu saro as feridas e restauro tua vida e tudo que é seu. Renovo tuas forças, eu contemplo, teu viver está em minhas mãos. Eu sou fiel e tudo que eu prometo eu não me esqueço. Filho, eu cumpro e honro a tua fé. Não temas a serpente, siga em frente, ela está debaixo dos meus pés. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Vai passar. Eu sei que não é fácil, mas não perca a esperança, eu vou te abençoar. Eu vou mudar o curso dessa história e a vitória eu vou te entregar. Confie nesta hora, sou eu quem te livro agora, vou te exaltar. Eu sou teu Deus, sou eu que enxugo o pranto e te cubro com meu manto, porque tu és meu. Eu saro as feridas e restauro tua vida e tudo que é seu. Renovo tuas forças, eu contemplo, teu viver está em minhas mãos. Eu sou fiel e tudo que eu prometo eu não me esqueço. Filho, eu cumpro e honro a tua fé. Não temas a serpente, siga em frente, ela está debaixo dos meus pés. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você. Enquanto você vai lutando, eu vou cuidando de você.